Frases de Nicolau Maquiavel. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Há três espécies de cérebros: uns entendem por si próprios, os outros discernem o que os primeiros entendem, e os terceiros não entendem nem por si próprios, nem pelos outros. Os primeiros são excelentíssimos, os segundos excelentes, e os terceiros totalmente inúteis. Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos. Os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer, pois o amor é mantido por vínculos de gratidão que se rompem quando deixam de ser necessários, já que os homens são egoístas, mas o temor é mantido pelo medo do castigo, que nunca falha. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que têm à sua volta. Tornamo-nos odiados tanto fazendo o bem como fazendo o mal. Quando um homem é bom amigo, também tem amigos bons. Quanto mais próximo o homem estiver de um desejo, mais o deseja, e se não consegue realizá-lo, maior dor sente. Nunca foi sensata a decisão de causar desespero nos homens, pois quem não espera o bem não teme o mal. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Os homens prudentes sabem sempre tirar proveito dos atos a que a necessidade os constrangiu. Os homens, quando não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição. Os que vencem, não importa como vençam, nunca conquistam a vergonha. As injúrias devem ser feitas todas de uma só vez, a fim de que, saboreando-as menos, ofendam menos, e os benefícios devem ser feitos pouco a pouco, a fim de que sejam mais bem saboreados. Uma mudança deixa sempre patamares para uma nova mudança. Para bem conhecer o caráter do povo, é preciso ser príncipe, e para bem conhecer o do príncipe, é preciso pertencer ao povo. Mas a ambição do homem é tão grande que, para satisfazer uma vontade presente, não pensa no mal que daí a algum tempo pode resultar dela. São tão simples os homens e obedecem tanto às necessidades presentes, que quem engana encontrará sempre alguém que se deixe enganar. Os homens devem ser adulados ou destruídos, pois podem vingar-se das ofensas leves, não das graves, de modo que a ofensa que se faz ao homem deve ser de tal ordem que não se tema a vingança. Dizem a verdade aqueles que afirmam que as más companhias conduzem os homens à forca. O fim justifica os meios. O desejo de conquistar é realmente muito natural e comum, e sempre que os homens conseguem satisfazê-lo, são louvados, nunca censurados. Mas, quando não conseguem e querem satisfazê-lo de qualquer modo, é que estão em erro, e são merecedores de censura. Nunca se deve deixar que aconteça uma desordem para evitar uma guerra, pois ela é inevitável, mas, sendo protelada, resulta em tua desvantagem. Todos os profetas armados venceram, e os desarmados foram destruídos. Toda a ação é designada em termos do fim que procura atingir. Um povo corrompido que atinge a liberdade tem maior dificuldade em mantê-la. Quem se torna senhor de uma cidade habituada a viver em liberdade e não a destrói, espera para ser destruído por ela. Julgo poder ser verdadeiro o fato de a sorte ser árbitro de metade das nossas ações, mas que, mesmo assim, ela permite-nos governar a outra metade ou parte dela. Quem seja a causa de alguém se tornar poderoso, desgraça-se a si próprio, pois esse poder é produzido por si quer através de engenho quer de força, e ambos são suspeitos para aquele que subiu à posição de poder. Precisando, portanto, um príncipe, de saber utilizar bem o animal, deve tomar como exemplo a raposa e o leão, pois o leão não é capaz de se defender das armadilhas. Assim como a raposa não sabe defender-se dos lobos. Como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão. Quando fizer o bem, faça-o aos poucos. Quando for praticar o mal, é fazê-lo de uma vez só. Homens ofendem por medo ou por ódio. Não há nada mais certo que nossos próprios erros. Vale mais fazer e arrepender, que não fazer e arrepender.
Quero ir para o inferno, não para o céu. No inferno, gozarei da companhia de papas, reis e príncipes. No céu, só terei por companhia mendigos, monges, eremitas e apóstolos. Não se pode chamar de valor assassinar seus cidadãos, trair seus amigos, faltar à palavra dada, ser desapiedado, não ter religião. Essas atitudes podem levar à conquista de um império, mas não à glória. Dê o poder ao homem, e descobrirá quem ele realmente é. Creio que seriam desejáveis ambas as coisas, mas, como é difícil reuni-las, é mais seguro ser temido do que amado. Empreendedores são aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades e são capazes de transformar ambos em vantagem. Os homens em geral formam suas opiniões guiando-se antes pela vista do que pelo tato, pois todos sabem ver, mas poucos sentir. Cada qual vê o que parecemos ser. Poucos sentem o que realmente somos. Porque a todos é concedido ver, mas a poucos é dado perceber. Todos veem o que tu aparentas ser, poucos percebem aquilo que tu és. Aos amigos os favores, aos inimigos a lei. Pois o homem que queira professar o bem por toda parte é natural que se arruíne entre tantos que não são bons. Quem num mundo cheio de perversos pretende seguir em tudo os ditames da bondade, caminha inevitavelmente para a própria perdição. A primeira impressão que se tem de um governante e da sua inteligência é dada pelos homens que o cercam. É melhor ser temido do que amado. Livro Príncipe. Mate se preciso for, mas alcance seu objetivo. Antes de tudo, esteja amado.